Josué capítulo 6, verso 1 e 2. Josué capítulo 6, 1 e 2. Todos acharam? Amém? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tua bondade, por tua graça, por teu amor, pela certeza que temos de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. De poder declararmos, Senhor, que tudo posso naquele que tem nos dado força, coragem, para continuarmos lutando, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite. Nos fortalece, Senhor. Nos anima, Senhor. Às vezes está tão perto, Pai, de alcançarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E muitas vezes queremos desistir, parar, voltar atrás, recuar. Tão perto está de alcançarmos as promessas do Senhor. Também não posso jamais ficar cocheando entre dois pensamentos, em cima do muro. Se sirva ao Senhor, não. O que fazer? Nos fala, Deus, nessa noite, o que fazer? Como fazer? Para que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Há uma identidade em nós, Senhor. Somos sal, luz. E ninguém, Pai, em nada nessa vida poderá tirar esse gosto, esse sabor de nossas vidas, Senhor. A tristeza sim, a angústia sim, a luta sim, Pai. Mas o Senhor já declarou e não deixa nenhum de nós enganado, que no mundo íamos passar por muitas aflições. Mas Ele disse: tenha bom ânimo, filho, eu estou do seu lado. Você não está só. É um privilégio para poucas pessoas saber que Jesus está do nosso lado, que Ele não é contra nós, Ele é por nós. Nós queremos te louvar e bendizer, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa nossas faltas. Eu te oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu quero falar um tema nessa noite que diz assim: a igreja e os pré-requisitos para uma vida, para uma jornada feliz. Todos nós desejamos uma jornada feliz. Eu estava lendo a Bíblia ontem e uma mensagem saltou no meu coração dizendo assim: a minha vida é uma viagem. A nossa vida é uma viagem. E essa viagem nós nos deparamos com tantas situações. E o que fazer para que tenhamos uma jornada, uma viagem feliz e vitoriosa? O que fazer? A Bíblia vai dizer que essa vitória, essa jornada feliz, ela é uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus. Não é mérito meu, não é mérito da igreja, mas é um presente de Deus para a nossa vida.
E a igreja, ela precisa entender que o primeiro princípio de uma jornada, de uma vida vitoriosa, biblicamente falando, é sabermos, irmãos, que a vitória procede de Deus. Como a gente leu no verso 2. Quando Deus falou com Josué dizendo: eu entreguei nas tuas mãos Jericó, os reis e os valentes. Então a vitória, a conquista depende de Deus. Procede dele e não de nenhum de nós. Entendendo isso, o que cabe à igreja é orar, é buscar a Deus em oração, é saber que Deus pode nos dar Jericó, é saber que Deus pode nos dar a nossa família, é saber que Deus pode nos abençoar e conquistarmos aonde colocar a planta do nosso pé. A promessa, irmão, de Deus já havia dado a Josué que ele ia conquistar. A Bíblia ensina claramente essa verdade, irmão. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Coloca esse texto aí, Joãozinho. Provérbio 21, 31. Provérbio 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém? A vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Eu preciso observar que o grande responsável das conquistas e vitórias do povo de Deus e da igreja vem do Senhor. É Ele que ordena a vitória diretamente, irmão. Verdadeiramente. Deus é a fonte da nossa vitória. E aí eu quero aqui mostrar alguns princípios, 4, para termos uma jornada, uma vida de vitória. Para conquistarmos aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. O primeiro princípio está aí, ó. A fé é o primeiro pré-requisito para uma vida de vitória. Para uma vida de vitória. E aí, a Bíblia vai dizer em Hebreus 10, 36, Hebreus capítulo 10, verso 36, o autor aos Hebreus, ele vai dizer assim, ó, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Qual é a necessidade da igreja? Qual é a necessidade do povo de Deus? Perseverança. Não é isso que falta em nós? Persistir, sabe? Perseverar, continuar. Porque quando vem os desafios, as lutas, a gente quer parar, a gente quer desistir. Mas aí a Bíblia é muito clara. Ela diz o que vocês estão precisando. A necessidade de vocês é perseverança. Continue, não desista, não pare, porque você, nessa continuidade, nessa perseverança, vocês fazendo a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. Vocês vão alcançar a promessa. Quantas vezes está bem pertinho de alcançarmos, irmão, mas aí a gente desiste, a gente recua, a gente para. E aí Lucas, em Atos 2, 42, ele vai falar justamente dessa perseverança. E a igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, koinonia, no partir do pão e nas orações. Olha aí. Qual é a necessidade da nossa perseverança? De perseverarmos na doutrina, irmão. Do que diz a Bíblia. De buscarmos orientação no Evangelho, de sermos berianos, examinar as Escrituras, se essas coisas são assim. O que a Bíblia diz? Qual a direção da palavra de Deus para a minha vida? Eu disse aqui num culto, e uma família do outro lado
ouvindo a mensagem, eu disse aqui que nós devemos, antes de dar um passo, antes de ir na esquina, Deus me guarda, me livra de todo mal. E essa família ouviu, e ela disse, Deus, é isso que eu vou fazer. E ela disse, eu não dou um passo, eu não saio de casa sem antes orar. E ela fez isso, e Deus deu um grande livramento à sua família. Perseverar nessa palavra, examinar as escrituras, o que de fato ela diz, e o que ela tem para a minha vida, a direção. E Lucas diz à igreja de Atos, olha, vocês precisam perseverar na doutrina dos apóstolos. Vocês precisam perseverar nessa coinonia, nessa comunhão, nessa santa ceia. Santa ceia tem tanto simbologia, irmão. Deixa eu dizer aqui dois. A Santa Ceia simboliza você e eu, a igreja, Cristo organizar a nossa rota, Cristo colocar a nossa rota segundo a vontade dEle. Você passa um mês cambaleando, dúvida, incredulidade, pecado, vem na Santa Ceia, sabe que o pão simboliza o corpo de Jesus que foi rasgado na cruz, o suco que simboliza o sangue que nos purifica de todo pecado. E aí você reconhece que precisa ter essa comunhão, esse relacionamento com Cristo e com a igreja de Jesus. E eu preciso perseverar, mês a mês estar na Santa Ceia, porque se eu não faço isso aqui, como eu vou fazer isso na eternidade, onde Cristo, Cordeiro de Deus, há de servir a ceia para você? Se eu não valorizo, se eu não entendo o princípio e o valor da ceia. Santa Ceia simboliza também evangelização. A Bíblia diz assim, quando nós fazemos isso, anunciamos a morte e a ressurreição dele, e a volta de Jesus. Ele está voltando. Perseverar nessa comunhão, no partir do pão e nas orações. Mês de fevereiro nós vamos voltar aos nossos momentos de oração. Eu preciso perseverar na oração. Se eu orei 1 ano, 2, 3, 4, continue orando. Continue orando. Há uma irmãzinha nossa, irmã Mara Lúcia, 25 anos orando pelo seu marido. O medo dela era, ele tem câncer, ele vai morrer primeiro do que eu, e ele não vai entregar a vida a Cristo. E esse homem um dia, seu Laelson, entrega a vida a Cristo. Irmã Mara Lúcia morre primeiro, e ele morre crente, salvo em Cristo Jesus. Porque essa mulher perseverou na oração. Igreja, não pare, não desista, não continue orando. O que Mateus 7, 7 e 8 diz assim? Olha o que diz. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Aí ele diz no 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, uma hora, um dia se abre, irmão. O pai de Gorete, minha esposa, ele era muito enfermo em São Paulo, e não tinha como nós irmos ficar falando do evangelho, e nós oramos aqui, Deus, levanta uma pessoa lá para pregar o evangelho para ele. E um dia, a irmã de Gorete liga, um domingo à tarde, olha, tem um cristão pregando o evangelho aqui para o nosso pai, e ele entregou a vida dele a Cristo. Igreja, continue buscando, continue batendo, continue pedindo, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate um dia abrir-se-lhe-á. Não desista não. Continue batendo no coração do seu filho. Jesus te ama e mamãe não vai desistir de você. Continue batendo no coração do seu marido. Sua esposa te ama e ela não vai desistir de você. Não desista. Não desista. A Bíblia diz
em Hebreus 11, 6, 11, 1 e 6. Hebreus 11, 1 e 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É tomar posse, é reconhecer, é aceitar e receber antes de receber. Eu creio pela fé que eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Eu já creio, Senhor. Eu já confio. Eu confio, Pai. Porque, olha o que diz o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Deus existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você crê, meu irmão, que Deus existe? Você crê que Deus existe? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está na sua vida? Você crê que Deus está no seu lar? Você crê que Deus está no seu relacionamento, seu casamento, seu trabalho? Você crê que Deus existe? Preciso crer que Deus, Ele existe. A fé é o instrumento por meio do qual conquistamos as vitórias espirituais. A fé é o instrumento que Deus usa para recebermos e conquistarmos a vitória. A Bíblia diz, irmão, em 1 João 5,4, primeira epístola de João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o quê? O pecado. Ele vence o quê? O engano. Ele vence o quê? A mentira. Ele vence o quê? O mundo. O sistema, a filosofia. Ele vence, irmão. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a vitória para vencer o mundo. A fé em Cristo Jesus. Qual é o primeiro pré-requisito para conquistarmos as promessas de Deus? Fé. Essa fé, ela precisa ser exercitada. Exercitada. Eu preciso colocar em prática a minha fé. Senhor, há uma luta, há um problema, há uma enfermidade, mas eu vou crer, eu vou confiar que o Senhor é poderoso para fazer o milagre. Salmo 37, versículo 4 e 5, Davi, ele diz assim, ó: deleita, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha o que diz o 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teus sonhos. Entrega a tua casa. Entrega teu amanhã. Confia. Tenha fé. Meu irmão, volte para casa. Se você está com essa fé debilitada, ore. Faça como aquele pai que tinha um filho que o demônio jogava na água, ora no fogo. E aquele pai disse: Jesus, se o Senhor pode me ajudar, aumenta a minha fé. Jesus cura aquela criança, liberta aquela criança e aquele pai, cheio de fé. Agora há uma mulher e há um homem, que Jesus disse: eu vou na sua casa curar seu servo. Ele disse: uma palavra só, o meu servo vai estar curado. Que grupo nós estamos, irmão? Daquele que nós precisamos que Jesus aumente nossa fé, ou daquele que Jesus, com uma palavra, você crê que Jesus pode fazer um milagre? O milagre pode acontecer. O segundo pré-requisito, irmão, é a santidade para termos uma vida de vitória. Em Josué 3, versículo 5, Josué disse ao povo, ele diz assim, ó: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Olha aqui, irmão, se nós queremos, como igreja, como família de Deus e como um povo de Deus,
tanto a minha família, como a igreja, como o indivíduo cristão. Se nós queremos ver Deus operar, fazer maravilha em nosso meio, a igreja individualmente, coletivamente, precisa santificar na nossa vida. A igreja precisa consagrar a sua vida. Tudo que tenho, tudo que sou, é para o louvor da glória dEle. Então a minha mente, o meu olhar, a minha boca, os meus pés, tudo precisa ser santo. E se porventura algum pensamento, você precisa varrer, fazer uma faxina e santificar a tua mente e o teu coração para a glória dEle. Para que Ele opere, para que Ele salve, liberte e transforme em nosso meio. O grande problema, irmão, é que nós estamos vivendo uma vida a toque de caixa. Uma vida dissoluta. O pastor não está vendo, ou a igreja não está vendo, eu estou numa cidade distante, numa cidade que ninguém me conhece, eu vou aprontar, fazer o que eu quero, e estou nem aí. Parece que você não sabe que Jesus está te vendo. Parece que você não sabe que Deus está vendo tudo. Parece que você não sabe que Deus está, tudo é patente aos olhos do Senhor. Parece que você não sabe que a intenção do coração Deus já conhece. Nós não estamos livres de vir seta de Satanás, irmão. Virar seta. Mas, irmão, cabe a mim a você orar. Está repreendido, Senhor. Eu não aceito isso, não recebo isso. Sabe, a minha mente precisa ser santa. Santificar a minha mente, consagrar a minha mente e meu coração no Senhor, nessa palavra. Porque todos os atos de Deus são santos. São reflexos, irmão, da sua natureza santíssima. Efésios 1, versículo 4. Paulo diz que a santificação é uma evidência da nossa eleição. Olha o que diz aqui, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vendo que não foi mérito nosso, e não nem nascido ainda, para sermos o quê? Santo. Irrepreensíveis. Pleno, completo. Jesus não quer a gente pela metade. Ora no mundo, ora no reino de Deus. Jesus não quer. Igual aquela historinha do muro, já viu? O muro, um lado o inferno, o outro o céu. E o pessoal do céu desce para cá. E ele disse, vocês aí no inferno não me chamam por quê? E aí o inferno lá disse, porque o muro já pertence ao inferno. Dúvida não é de Deus. Não é de Deus. Então, aquele que foi escolhido com o propósito de ser santo, irmão. O que é ser santo? Ser santo é ser separado e dedicado para Deus. Vou repetir, irmão. Santo é ser separado das coisas desse mundo e dedicar a vida dele para Deus. Por quê? Porque você corre o risco de um vizinho teu dizer, ó, eu não fumo, não bebo, nunca traí minha esposa, eu sou santo. Mas esse homem precisa dedicar a vida dele para o Senhor. Esse homem precisa entregar a vida dele a Cristo. Então qual o propósito dessa eleição? É para ficar em cima do muro? Qual o propósito de Deus nos eleger, nos escolher? Para sermos santos, irmão. Para que essa sociedade corrupta, ela possa olhar para a igreja de Jesus e dizer, essa igreja é uma igreja pura, santa, pelo Espírito Santo de Deus, que a santifica, que consagra, que vai poldando, limpando, para o grande encontro com o Senhor Jesus, irrepreensível perante Ele, em amor. A santificação é a obra de Deus em nós, pois somos transformados de glória em glória. Olha esse versículo aqui, 1 João 3, 9. É lindo esse verso. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus, isso aqui é bem, não vive na prática do pecado. Nasci de novo, nasci em Cristo, não vive na prática do pecado. Olha aqui. Então, pastor, o crente, o salvo em Jesus nunca vai pecar?
Pecado na vida de um salvo é um acidente, irmão. Não é constância, não é prática, não é diariamente, é um acidente. E quando esse acidente acontece, logo ele se arrepende e pede perdão ao Senhor. Diferente, o cara está no motel, oh, que lugar legal, aqui eu estou aqui feliz no motel, estou aqui, sabe, tomando todas e tal, falando pornografia, vendo pornografia na internet, me deleito aqui. Você é testemunha de que você não é salvo em Cristo Jesus. A Bíblia ela é direta, não tem meio termo, irmão. Não é como essas leis que tem brecha. A Bíblia não tem brecha. Assim ou não, o que passar disso, maligno. Tá bom? O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, é um acidente na vida dele. Pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. Por isso que ele não vive na prática do pecado. Há uma vida santa, há uma vida consagrada ao Senhor. Terceiro pré-requisito para uma vida de vitória. A obediência é o terceiro pré-requisito. Obedecer significa seguir à risca as orientações de Deus. Obedecer significa seguir à risca as orientações de Deus. Olha aqui para mim, irmão. Vamos lá. Aqui, ó. O que foi que Deus disse ao povo de Israel? Vocês vão dar 7 voltas a rodear a cidade. E na 7ª volta, vocês dão 7 voltas. Leve 7 trombetas, 7 sacerdotes. E vão fazer isso 7 vezes. E na 7ª volta 7 vezes. Irmão, como é que conquista uma cidade tão fortificada como Jericó, dando 7 voltas em redor da cidade? Hein, irmão? Humanamente isso é loucura. Agora imagina lá no muro, os soldados de Jericó olhando, Israel dando volta, com chifre de carneiro tocando, sem espada, sem arma. O que o pessoal estava dizendo lá? Esse povo parece que é tonto. Como é que vão conquistar essa cidade tão edificada desse jeito? Olha aqui. O mundo não entende o que você faz na igreja. Você acha que o mundo entende uma mulher, uma mãe de família, dona de casa, ela priorizar o reino de Deus, ela está aqui todos os cultos de oração orando? O mundo não entende. Mulher, tu não tem o que fazer não, é? Ela diz, eu tenho o que fazer. É porque Cristo é prioridade na minha vida. E isso que você não entende, me pergunta porque se eu não tenho o que fazer. Eu sou uma mulher muito ocupada, trabalho muito, mas a minha prioridade é dobrar meu joelho e orar, porque é Deus que me dá a conquista. O mundo não entende isso, e não vai entender nunca. A gente está aqui em oração, segunda, terça, quinta, quarta, domingo de manhã, domingo de noite, o mundo não entende, mas são essas atitudes nossas, de obedecer à risca, o que a Bíblia diz, é que faz de você um vencedor, meu irmão. É que faz você conquistar as promessas de Deus. Obedecer. As instruções foram dadas e eles precisavam obedecer. Geralmente as instruções de Deus, as orientações de Deus são simples, irmão, mas aparentemente absurda. O grande objetivo de Deus provavelmente é revelar o seu poder por meio da nossa fraqueza. A vitória sempre será um fruto da obediência à palavra de Deus. Meu irmão, você quer ser um vencedor? Obedeça o que diz o Senhor. Tem um cantor que eu já falei aqui, Lila já conversou, já disse até o assessor dele, que eu falo muito dele aqui. Existe um cantor chamado Josias Barbosa. Josias Barbosa, ele é compositor de muitos cantores gospel, Cassiano e tal. E um dia ele
ele disse para a esposa: olha, não tenho o que comer hoje, mas eu vou na igreja, tem um irmão que está me devendo R$ 400 e eu vou lá. Eu vou buscar esse dinheiro, passo numa pizzaria, compro uma pizza e trago para casa para a gente comer. Ele chegou na igreja, o irmão pagou o dinheiro para ele, e aí terminou o culto, tinha uma porta assim lateral, igual essa aqui, e aí Deus falou no coração dele assim: tá vendo aquela vozinha? Deu os R$ 400 para ela. Ele disse: eu não vou fazer isso nada. Se eu fizer isso, como é que eu vou chegar em casa? Sem comida, sem nada? Não vou fazer. Aí ele disse: eu vou sair por essa lateral aqui e vou para casa. Quando ele se dirigiu para a lateral, o diácono fechou a porta. Ele tinha que sair pela porta principal. E ele olhando, a vozinha em pé lá no banco, todo mundo indo embora e a vozinha lá. Quando ele se aproximou da vozinha, a vozinha disse: me dê o dinheiro que Jesus mandou você me dar. Ele disse: meu Deus, não tem jeito. Deu os R$ 400 a vozinha. Chegou em casa, a mulher agarrou o pescoço, ele não entendeu, disse: meu filho, sabe aquele empresário que você levou Cassiano para os Estados Unidos? Ele ligou e depositou R$ 6.000 na sua conta, pode ir amanhã lá. Irmãos, olha aqui, ainda que seja absurda o que Deus manda fazer, faça. Faça. Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. O que Deus mandou fazer, faça. Obedeça ao Senhor. O livro de Josué nos ensina sobre obediência, de agirmos corajosamente, irmão, em obediência ao Senhor, em obedecer a palavra do Senhor. Amém? Quarta e última pré-requisito para uma vida de vitória: agir corajosamente. É o quarto pré-requisito para uma vida de vitória. Josué 1, verso 6, vai dizer assim, ó: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Irmão, você acha que ser cristão nos dias de hoje, precisa ter coragem para assumir nossa identidade onde chegarmos, para dizer que somos cristão? Não sei se você já teve medo de, em algum momento, de assumir sua identidade. Eu sou crente. Eu estava um dia na frente da loja em João Pessoa, e aí veio um moço, atravessou a rua, cara grandão assim, aí ele disse: onde é que fica a loja tal? Aí eu disse assim: meu amado, só disse assim, meu amado. Aí ele olhou assim: você está me chamando de amado por quê? Aí eu digo que sou crente ou não? Eu fiquei com medo do homem. Isso é porque eu sou crente. Esse Pai do Senhor, eu também sou crente. Eu digo: oh Jesus, obrigado Senhor, aleluia. Irmão, precisa ter coragem para assumirmos nossa identidade, assumir que somos cristãos, dizer ao mundo que somos de Jesus, e não negar esse evangelho, e não negar: sou crente. Agir corajosamente em obediência ao chamado de Deus é a vocação do crente e do povo de Deus. Coragem é ser fortalecido pela fé, pelo amor em Cristo Jesus. Amém? Pastor, qual é a aplicação de tudo isso? Em primeiro lugar, primeira aplicação: meu irmão, toma uma atitude em sua vida. Toma uma atitude em sua vida. A promessa da vitória é para aqueles que têm coragem, os corajosos. Ter coragem, irmão. Ter coragem. Coragem de obedecer a Deus. Coragem de fazermos a diferença nesse mundo. Eu não sou Maria, vai com as outras não. Eu não sou farinha do mesmo saco não. Eu tenho coragem em Cristo de fazer a diferença. Coragem de ir na contramão. Todo mundo está indo para cá, eu vou para lá. Eu vou na contramão.
coragem de assumirmos, irmão. Coragem. Coragem. Entende? Então ter coragem. Eu estou com a família da minha esposa de Gorete de São Paulo aqui, sabe? Mas coragem de dizer, olha, eles disseram, vamos em Pipa agora de noite. Eu digo, eu só saltava pipa quando era criança. Eu disse, olha, eu vou para a igreja. Coragem, eu vou para a igreja. Vou para o culto. Adorar o meu Deus. Cultuar aquele que eu preciso. Que cuida. Então a vitória é para aqueles que têm coragem, irmão. Não os medrosos, tímidos, que querem desistir e recuar. Segundo lugar, irmão, você foi criado por Deus para ser um vencedor. As derrotas fazem parte da vida. Jesus avisou dizendo, no mundo tereis aflições, mas tendo o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Terceiro lugar, Jesus Cristo venceu o mundo, o pecado, a morte, o diabo. Aquele que está em Cristo é um vencedor, pois compartilha de todas as suas vitórias. Talvez você tenha sido um crente há anos, e esteve espiritualmente adormecido a maior parte do tempo. O que você precisa fazer hoje, irmão? Está aqui, ó. Mas agora, gostaria de ser produtivo. Gostaria de anunciar essas boas novas. Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você, meu irmão? Você que passou tanto tempo sem produzir no reino, sem fazer algo no reino de Deus. A boa notícia é que não é tarde demais. Há tempo. Há tempo para fazermos a obra do Senhor. Há tempo para pregarmos o Evangelho de Jesus. Há tempo. Há tempo. Eu espero que nós não brinque com o Evangelho de Jesus, mas que a gente leve a sério, que posso mudar, que Deus pode mudar, e que a razão da minha vida é viver para a glória do Senhor, é gastar a minha vida para o reino dEle, é de ver vida se rendendo aos pés do Senhor. Eu achei lindo quando Felipe falava que esse final de ano ele foi para um lugar com a família e o porteiro do hotel recebe uma mensagem. Ele percebe que o semblante dele mudou, uma aflição, uma angústia, e ele provoca uma oportunidade de falar de Jesus e diz: tua esposa ligou, preocupou você? Disse: não, é um amante que eu tenho. E aí Felipe passou 2 horas pregando Jesus. 2 horas depois, esse homem ligou para a amante e disse: eu não quero saber, quero acabar, quero me reconciliar com a minha esposa. 2 horas depois, 2 horas de evangelho. É ter coragem, irmão, e saber que essa boa nova, essas boas notícias tem poder de mudar a vida das pessoas. Está vendo Mamanguape, está vendo a Paraíba, o Brasil, todo mundo assustado. Está vendo mães e pais que estão terceirizando a educação e os ensinos espirituais dos seus filhos para outros. Isso é falta de coragem de assumir sua identidade. Somos nós, pai e mãe, que devemos assumir, não terceirizar. Sou eu que devo e eu vou fazer.
E aí, pelo testemunho de Mabel, da irmã de Mabel, que mora em João Pessoa, que os filhos pequenos participavam dos maternal na igreja, a mãe era professora do maternal. Juniores, a mãe professora de juniores. Adolescente, a mãe professora de adolescente. Jovem, a mãe presidente de jovem. Hoje está aí, filho seminarista, as filhas tudo crente em Cristo Jesus. Porque a mãe entendeu que não deveria terceirizar os ensinos bíblicos para seus filhos. Era ela que devia assumir. E ela assumiu. Está aí os meninos tudo crente. E o filho vai pregar aqui um sábado num culto. O Lucas. Está vendo, irmão? É coragem, irmão, para assumir nosso papel. Tenha coragem. 2022 está aí. Não é tarde demais para você fazer a diferença. Amém?